pode se assentar, fique à vontade. Você que está em casa nos acompanhando, como é bom estarmos juntos adorando aquele que reina. E esse Deus tão poderoso que reina, Ele tem uma palavra para as nossas vidas. Eu creio que o Senhor quer alinhar, né, os nossos corações. Ele deseja realmente nos trazer as suas verdades, para que a gente possa se descobrir nele, amém? Não sei qual é a expectativa que você tem no seu coração, mas algo eu quero te dizer, meu querido irmão, que toda vez que você se achega para ouvir algo, uma palavra, que você tenha expectativa, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele nos surpreende, e eu creio que o Senhor vai ministrar poderosamente as nossas vidas nessa noite. Colocamos como tema dessa palavra um título chamado Seja Você. Então nessa noite Deus vai te levar a uma jornada de descobrir quem você é, de você entender a importância de compreender quem você é. Nós vemos na sociedade, no sistema que a gente vive, tantas informações, né? Tantas coisas vêm, a gente encontra uma corrente de informações tentando o tempo todo ditar e dizer quem nós somos. O tempo todo muitas coisas tentam determinar o que nos faz se sentir pessoas que têm valor, e muitas vezes esses conceitos eles estão distorcidos. Por isso que eu creio que o desejo de Deus nessa noite é nos despertar a entender o nosso real valor, a nossa real identidade. Sabe, existem algumas frases que ao longo da nossa vida a gente escuta, e a gente escuta tanto, que a gente começa a internalizar e acreditar que isso é realmente uma verdade absoluta. Sabe, não sei se você já ouviu uma frase como essa. Às vezes, né, você pode ter ouvido dos seus pais, às vezes você pode ter ouvido das figuras de autoridade, né, na sua vida. Mas é muito comum a gente escutar assim: estude para você ser alguém na vida. Você já escutou isso? Como se todo o nosso valor, se como tudo aquilo que a gente vai ser, está limitado à questão do nosso estudo, à questão de uma formação acadêmica. Eu não estou aqui invalidando o estudo é algo abençoador, o estudo é algo necessário. Mas veja bem que muitas vezes a gente cresce com essa visão, que é isso apenas que vai determinar quem nós somos, o nosso valor, né, aquilo que a gente que vai nos definir. E eu creio que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração a profundidade de quem realmente nós somos. Eu não sei se você já se deparou com uma situação assim, né? As mulheres são mais acometidas disso, de muitas vezes chegar à frente do espelho e não se achar belas. Porque existe um padrão lá fora que tenta determinar quem a gente é e como a gente deve ser. Amém? As mulheres se identificam? Muitas vezes a gente começa a ver tantas coisas que a gente começa a tentar se enquadrar em esse padrão. Inclusive a Bíblia fala que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Ou seja, a gente não deve entrar na forma de padrões muitas vezes que tentam estabelecer algumas verdades sobre as nossas vidas. Aí fora também é muitas vezes trazido uma informação que o homem tem valor pelos bens que ele possui. Ou seja, se um homem não tiver o carro do ano, é como se ele não fosse uma pessoa bem-sucedida. Se ele não tiver bem, se ele não tiver muito dinheiro, ele não é uma pessoa bem-sucedida, ele não é uma pessoa feliz. Querida, eu quero te dizer que isso é uma mentira. Amém? Isso são padrões que o mundo tenta colocar para nos condicionar e para tentar fazer com que a gente se encontre, mas é uma jornada desenfreada. É uma utopia, porque a busca incessante, sabe, por essas coisas nos leva muitas vezes ao estresse e ao desgaste. Eu não estou dizendo aqui que você não deva sonhar e que você não deva conquistar. Não é isso. O que eu quero falar contigo nessa noite é que o valor que você tem, quem você é, não se resume nem se limita às coisas que você conquista. Sabe, é muito além disso, queridos. A gente encontra lá fora muitas informações tentando ditar regras. E parece-me que quando isso foge um pouco dessas regras que o mundo tenta impor para nós, parece que existe até um estranhamento. Quer ver uma coisa? É muito comum a gente ouvir assim, ó: você termina os teus estudos, você faça a sua faculdade para ser alguém na vida. Aí depois disso, você vai trilhar a sua carreira profissional. Você vai se tornar muito bem sucedido financeiramente. Você vai comprar a sua casa própria. Aí você vai se casar, ter seus filhos, pagar os boletos das suas contas e morrer. É basicamente isso, a ordem natural que a gente vê o sistema apontando.
E parece que quando alguma coisa foge disso, parece que existe um estranhamento. Então perceba que, sem querer, a gente acaba recebendo algumas influências desse tipo. Eu vou dar um exemplo meu, que fugiu um pouco dessa normalidade. Aos 19 anos de idade, eu estava me casando. Ou seja, eu não fiz faculdade. E aos 19 anos, eu me apaixonei pelo pastor. Uau, né? E me casei. Foi a melhor escolha que eu fiz. Glória a Deus por isso. Me casei aos 19 anos. Quem sabe, muitas pessoas devem ter julgado e dito assim: nossa, 19 anos está casando. Não tem nem juízo ainda direito. É o que as pessoas falam. Vão viver de quê, né? As pessoas muitas vezes julgam as escolhas que a gente faz. Gente, aos 19 anos, então, estava eu lá casando. Aos 21, estávamos tendo nosso primeiro filho, Isaac. Aos 31, 32, eu ingressei na faculdade. Gente, totalmente fora, sabe, do que normalmente seria o curso normal. Sabe, porque muitas vezes as pessoas querem olhar para nós e dizer assim: não há tempo ainda, não há tempo mais. Quantas vezes você tem um sonho, um plano, um planejamento, e as pessoas, por estarem condicionadas a um sistema, elas olham para você e acham e desacreditam de você e tentam não trazer esperança naquilo que você tem desejo de fazer. Sabe, então, entrei na faculdade, não temos a nossa casa própria ainda, amém? Mas não tem problema, porque a gente sabe que a gente está vivendo o propósito de Deus, e se for um dia do desejo do coração de Deus, que isso se realize, isso vai acontecer, e se não for, está tudo bem também, porque o que importa para nós verdadeiramente é estarmos cumprindo um propósito maior. Querido, por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes a gente entra em quadros de insatisfação, sabe? Quando a gente começa a olhar para o lado, e começa a receber pressões de pessoas querendo ditar como as coisas devem funcionar. Sabe, o único padrão que eu e você devemos ter é a Bíblia. Eu quero te trazer revelado nessa noite que existe uma singularidade. Existe algo muito pessoal e único que Deus fez quando te criou. Por isso que essa dinâmica é algo tão importante no tempo de hoje. A gente ter uma mente mais aberta de entender a diferença, amém? Quer casar com 19 anos, você entendeu que é isso que Deus tem? Glória a Deus. Quer esperar um pouco mais? Eu também não vou te julgar. Glória a Deus por isso. Desde que você tenha paz nas suas decisões, que você entenda que você está debaixo de um propósito maior, amém? Sabe, quando a gente começa a sair dessas caixinhas, desses quadrados que a sociedade tenta colocar, a gente começa a se encontrar. Porque o grande problema é que muitas pessoas estão correndo atrás de tantas coisas para tentar provar para os outros o seu valor, e essas pessoas muitas vezes estão infelizes. Sabe, na ânsia de tentar se realizar e entrar debaixo desse molde, dessa forma que o mundo muitas vezes tenta impor, a gente vê pessoas infelizes. Sabe, vivendo e gastando a vida para ter coisas que não vão lhe fazer feliz, mas porque muitas vezes estão tentando provar para alguém que é aquilo que na verdade ela nem é. Eu e você, nós precisamos olhar para dentro, e o desejo do coração de Deus para nós é que a gente seja nós mesmos. É que a gente entenda quem a gente é, com as nossas diferenças, com a singularidade de cada um. Sabe, eu quero compartilhar um texto contigo, e vai falar de um homem chamado João Batista. Esse homem era um homem autêntico. Esse homem é um homem que foi levantado, por Deus para anunciar palavras de arrependimento ao povo. Sabe, não tem como a gente ser a gente se a gente não for autêntico. Mas para a gente ser autêntico, nós precisamos entender primeiro quem nós somos. Mas para isso nós também precisamos entender quem nós não somos. E eu quero compartilhar 2 versículos que está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 19 e 20. Você pode abrir. Vai estar projetado aqui também. Diz assim: esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Sabe, queridos, aqui vem aquelas autoridades religiosas da época indagar João, viram o testemunho dele de vida e começam então a gerar uma certa expectativa, e eles começam a indagar João, e eles começam a questioná-lo, e João dá uma resposta. Ele sabia quem ele não era.
Ele ali já fala assim: eu não sou o Cristo. Ou seja, toda essa expectativa que está sendo colocada, ei, menos porque eu não sou o Cristo. É isso que João disse ali. E eu quero extrair essa frase, eu não sou o Cristo, e eu quero trazer uma aplicabilidade hoje para os nossos dias. Eu quero que você entenda essa frase de uma maneira bem prática. Sabe, queridos, eu e você precisamos, assim como João Batista, entender quem nós não somos. Nós não somos o Cristo. Debaixo de uma tônica e de um entendimento que a gente não vai conseguir dar conta de tudo sempre. E isso é muito libertador quando nós entendemos. Sabe, essa fala mostra a nossa humanidade. Essa fala mostra as nossas falhas. Sabe, essa falha mostra o quanto a gente precisa e carece da graça de Deus. Porque muitas vezes a gente se critica e se cobra tanto? Porque tantas vezes a gente exige tanto de nós, tanto dos nossos filhos. Ei, você não é o Cristo. Você não vai conseguir ser 100% em tudo, querido. Eu não vou conseguir ser 100% em tudo. E está tudo bem. Repete assim, está tudo bem. Que isso você guarde no teu coração, porque quando vier alguma situação que você não conseguir realizar, que você possa olhar para você e dizer assim: tá tudo bem, eu não sou o Cristo, ok, né? Não vou acertar sempre, porque, gente, é verdade. Hoje nós estamos vivendo o Dia das Mães, uma data muito celebrativa. Temos mães aqui? Amém, parabéns a todas as mamães. Eu quero fazer uma pergunta para você que é mãe. Em algum momento da sua vida você já pensou assim: poxa, eu acho que eu não sou tão boa mãe assim. Eu acho que eu podia fazer um pouco melhor. Poxa, eu acho que eu pisei na bola. Sabe, alguém já, em algum momento você já se criticou e já pensou assim? Amém. Amém, somos humanos, né? Sabe, isso é verdade. Nós poderíamos fazer mais, sim. Nós poderíamos ser melhores, sim. Mas, ei, você fez o seu melhor naquele momento. E está tudo bem. A gente não vai dar conta de tudo sempre. Tire esse fardo. Nós não somos pessoas perfeitas. Nós estamos crescendo, evoluindo, né? Olhando para Cristo e crescendo. E sendo transformados de glória em glória. Mas vejam uma coisa. Não tem como você ser 100% em tudo, querido. Se você for uma mãe 100%, você disser assim: não, eu sou, pastor, uma mãe 100%, a minha vida, olha, é dedicada aos meus filhos, não falta nada, eu sou uma mãe presente, tudo aquelas coisas. Ok, mas eu quero te dizer que aí possivelmente você não é uma esposa 100%. Possivelmente você não está sendo uma mulher 100%, você está se negligenciando como mulher. Possivelmente no seu trabalho você também está se negligenciando. Sabe por quê, querido? Se a gente coloca toda a nossa energia em uma coisa só, vai faltar para as outras coisas. Por isso que eu estou trazendo aqui um contraponto para você parar e analisar, que a gente não vai ser 100% em tudo. E que está tudo bem, amém? Isso tira um jugo da sua vida, da minha tira. Nós somos imperfeitos, é a nossa humanidade. E aí quando a gente olha para as escolas, o que as escolas apontam hoje, o que o sistema educacional nos aponta hoje? Quando nossos filhos vão para a escola, o que eles aprendem? Seja o primeiro. Você tem que ter a melhor nota. E começa-se, sem a gente perceber, uma cobrança demasiada em cima dos nossos filhos, em ser o 100%. E sem perceber, nós despersonalizamos os nossos filhos. Porque a gente começa a ter uma exigência deles no nível muito elevado. E, queridos, de verdade, poxa, deve ser muito difícil ser bom em português, matemática, ser bom em tudo. Normalmente você é mais bom em uma coisa e não tão bom em outra. E está tudo bem. Sabe, mas às vezes a gente traz uma carga tão pesada para os nossos filhos. Sabe, para o nosso esposo, nível de exigência com a gente mesmo. E aí se falta essa humanidade que as escolas muitas vezes não ensinam. Se aprende português, se aprende matemática, tem que ser o primeiro. Mas não se ensina o amor ao próximo, dividir o pão, a lidar com as frustrações. E aí muitas vezes a gente começa a alimentar algo que é utopia. Porque lá fora vai ter momentos de frustrações. A gente vive momentos de frustrações. A gente vive momentos que a gente perde.
a gente começa a negligenciar uma outra área tão importante, porque a gente está tão focado em ser 100%, que a gente vê muitas vezes a gente perdendo a alegria das coisas simples da vida. Sabe, eu creio que o Senhor deseja despertar em nós esse olhar de misericórdia e de respeitar a individualidade de cada um. Sabe, eu não sou o Cristo, a palavra que Deus traz para nós. Queridos, a gente não vai ser 100% em tudo. E está tudo bem, amém? Está tudo bem, nós vamos crescendo. Sabe, seja uma pessoa que busca ser ensinável, que busca crescer. Mas entenda, você é um ser humano. Eu sou um ser humano. Então nós precisamos reconhecer a nossa humanidade. Para nós sermos autênticos, então, nós primeiro precisamos tirar esse jugo e aceitar que nós temos falhas. Porque senão nós vamos querer ser aquilo que a gente não é. Nós estávamos vindo do restaurante hoje, né? E aí o Isaac fez uma pergunta de matemática, e o pastor é bom em matemática. Eu não sou nada boa em matemática. Eu já gosto mais, né, do português. E aí o pastor começou a explicar para ele, a gente começou a rir no carro. E eu brinquei e falei assim, nossa, filho, né? Você foi falar isso agora bem pro teu pai, ele vai saber te responder, né? E a gente começou a rir e ele falou assim, mas eu não sou muito bom em matemática. E a gente falou, mas está tudo bem. Filho, você pode melhorar. E nós vamos te ajudar a melhorar. Mas entenda, está tudo bem. Está tudo bem, você vai ter as suas escolhas. Muitas vezes os sonhos dos nossos filhos, os nossos sonhos foram sufocados, porque projetaram em nós aquilo que o outro queria ser. Sabe quantas pessoas elas vão fazer um curso, vão fazer qualquer coisa, porque o pai projetou o sonho, a mãe projetou o sonho que não realizou no filho. E aí a gente muitas vezes encontra adultos que ficam tentando fazer várias coisas e nunca se encontram, porque nunca essa individualidade foi olhada. Sabe, eu creio que nós precisamos ser despertados a isso, para viver a leveza da missão que Deus deu a cada um. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas entenda, para nós sermos então, nós mesmos, nós precisamos ser autênticos. E o primeiro ponto, para nós sermos pessoas autênticas, nós precisamos ser pessoas bem resolvidas. É o primeiro ponto. Olha o que fala lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade, essa aqui é outra versão, não sei se é a mesma que está projetada. Como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora recebem misericórdia de Deus. Queridos, esse texto mostra quem nós éramos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí, através do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos então resgatados, transportados das trevas para a luz, para o reino do Filho de seu amor. E agora nós alcançamos misericórdia. E agora eu e você encontramos uma identidade em Cristo Jesus. Se existe uma referência que nós precisamos ter, essa referência é Jesus Cristo. Sabe, se existe um manual que norteia a nossa vida, esse manual é a Bíblia. Sabe, e não o que lá fora a mídia diz, sabe, os padrões que o sistema e a sociedade tentam nos impor. Mas é o que a Bíblia nos norteia, é o que o Criador, sabe, o Deus Todo-Poderoso, Ele te criou, Ele te teceu quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Deus te chamou pelo nome, Ele te conhece. Sabe, o Senhor colocou habilidades na sua vida. O Senhor conhece as suas falhas, as suas limitações, mas Ele sabe o valor que você tem, Ele sabe as suas habilidades. Eu e você, para nós sermos nós mesmos, seja você, entenda que você e eu precisamos ter a nossa identidade em Cristo. Nós não precisamos ser reconhecidos pelo fulano que tem aquele patrimônio, ou pelo beltrano que tem aquele carro, ou pelo fulano que é daquela profissão. Eu e você precisamos ser reconhecidos como, olha, lá está a Débora, uma filha amada de Deus. Lá está o Gilvano, um filho amado de Deus. Lá está a Aline, uma filha amada de Deus. É essa identidade que nós precisamos carregar conosco. É para isso que eu e você precisamos viver, para ter impresso em nós uma identidade de filhos. Nós não somos órfãos, nós temos um pai. E Deus se manifesta como um pai que nos conhece, nos abraça e nos envolve. Sabe, seja bem resolvido. Pare de perder tempo se comparando. Nesse tempo de isolamento social, o uso, da internet, da rede social aumentou muito.
Isso é algo muito propício para a gente começar a se comparar. Não sei quem aqui já viveu isso, de estar passando o feed de notícias lá do seu Facebook, do Instagram. E daqui a pouco você começa a se comparar. E aí a sua vida já não é tão boa assim. E aí você já começa a se menosprezar. E a gente tem uma tendência aí de começar a se achar mais feio. Porque tá tudo tão bonito, né? Tá, as fotos tão tratadas, né? O pastor estava lá com o celular tratando uma foto, me mostrando os recursos, né? Que a gente descobriu hoje. Uau, tá tudo tão tratado, tá tudo tão perfeito. Mas aí eu quero te dizer uma coisa. Isso é utopia. Isso não é a vida real. E nós temos uma tendência de começar a olhar essas coisas, se comparar. E aí, isso abre uma margem, a comparação, queridos, ela abre uma margem para que a gente comece a desenvolver sentimento de inveja, rejeição, inferioridade, ciúme. E isso é altamente danoso. Porque isso nos despersonaliza. A partir do momento que você se compara com outras pessoas e que você deseja então agora ser como aquela pessoa, você vai colocar a sua energia nisso e você vai se despersonalizar. Aí tem pessoas que começam a se vestir igual fulano, falar igual Beltrano, sabe? E aí você demanda de muito esforço. E eu quero te dizer que Deus não te criou para ser a réplica de alguém. Precisamos atentar, porque possivelmente isso vai nos despersonalizar. E temos uma tendência então de não sermos nós mesmos. Gastarmos energia com aquilo que o Senhor não nos chamou para gastar energia. Uma pessoa bem resolvida é uma pessoa grata. Uma pessoa bem resolvida, ela entende que tudo aquilo que ela precisa, Deus já deu para ela. Eu quero te dizer que tudo que você precisa, Deus já te deu. Amém? Sabe, e aí quando acontece das circunstâncias vindo, das dificuldades vêm, queridos, é uma convicção tão grande que nada muda quem nós somos. Sabe, seja na abundância, seja na dificuldade, nós sabemos quem somos. Nós somos uns filhos amados do Senhor. Nós temos uma identidade firmada. Nós não negociamos os nossos valores. Nós não negociamos os nossos princípios, porque nós sabemos quem somos, sabemos a quem servimos. Sabe, a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 3, ela diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Sabe o que está falando aqui? Que a gente não se deve se considerar melhor do que a gente realmente é. A gente precisa ter um espírito de moderação, sabe, de quem nós somos. Porque tem pessoas também que daí são bem altivas, né? Você conhece alguém assim, que é bem altivo, que se acha... Como é que diz? A pessoa se acha a última bolacha do pacote. Se acha o gás da Coca-Cola. Queridos, isso, a pessoa já está envolvida num espírito de orgulho. E não é isso que Deus deseja. Sabe, é um espírito de equilíbrio acerca de nós mesmos. Eu não sou tudo isso, mas eu também não sou aquele miserável, pobre de mim. Olha, todo mundo quer me afetar, todo mundo quer me prejudicar. Olha, eu sou um coitadinho. Não. Não é esses extremos. Uma pessoa com uma identidade alinhada em Cristo Jesus, ela tem um espírito de moderação, de equilíbrio. Ela sabe quem ela é. Ela sabe para onde ela está indo, ela conhece a sua missão. Que a gente venha desenvolvendo a humildade, que a gente possa olhar para Jesus e aprender com Ele. Ele diz assim: olha, aquele que quer ser o maior, que sirva. Sabe, se nós desejamos crescer em Deus, que a gente possa servir uns aos outros. A palavra tem vários textos que nos orientam a reconhecer os outros como superiores a nós mesmos. Queridos, ter uma visão adequada. E aqui continua dizendo assim: olha, sejam honestos em sua autoavaliação. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você tem parado para se autoavaliar? Sabe, quando a gente para se autoavaliar, a gente começa a se conhecer. Isso é muito importante, poucas vezes as pessoas param para fazer isso. É parar para pensar o porquê que eu estou sentindo isso. Parar para pensar quais são os seus gostos. Sabe, para você poder se encontrar consigo mesmo. Para você poder se conhecer. Sabe, então tenha uma autoavaliação de você mesmo.
Sabe, você vai encontrar virtudes quando você começar a olhar para dentro de você. Você vai começar a encontrar potencial. Você vai começar a colocar energia naquilo que realmente precisa. Quando a gente começa a ser bem resolvido, a gente para de depender de elogio de pessoas. Porque a gente começa a se conhecer. Sabe, a nossa humanidade, porque parece que às vezes fica tudo tão robotizado, gente. Não, todo mundo tem que ser perfeito. Olha, não posso ver falha nenhuma aí, nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós precisamos da graça de Deus. Nós estamos crescendo sim nele. Mas existem falhas em nós. E existe também gostos. E no que tange gostos, queridos, está tudo bem, é a gente respeitar. Eu falava, antes com o pessoal, a questão, por exemplo, nossa individualidade. Eu, por muito tempo, eu achava que eu tinha que falar para as pessoas assim. A impressão que eu tinha é que quando eu falava que eu não gostava de cozinhar, parecia que eu estava pecando. Uau, a pastora não gosta de cozinhar, nossa. Parecia que era o fim do mundo. Ei, até que eu entendi que essa sou eu. Eu não gosto de cozinhar. Gente, eu cozinho, Obviamente eu cozinho, Mas assim, não é o meu hobby. Eu amo cozinhar. Eu não estou fazendo nada, eu vou lá cozinhar. Não é eu. Eu cozinho porque eu preciso. Quando eu faço com amor, porque eu estou fazendo para minha família. Mas, queridos, eu gosto de cozinhar? Não gosto. Essa é a minha humanidade. Reconheça a sua humanidade, os seus gostos. Eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de estar envolvido com pessoas. Eu gosto de estar aconselhando. Isso, eu gosto de gastar energia nisso. Esse é o meu ponto de força. Eu não preciso querer provar para os outros que eu sou quem eu não sou. Ei, porque muitas vezes a gente quer provar para os outros que a gente é aquilo que a gente não é. Eu estou falando aqui de um exemplo tão simples, mas tantas coisas. Que muitas vezes a gente vê as pessoas se esforçando para querer parecer o que não é, para ser aceito. Ei, você não precisa disso para ser aceito. Você é aceito por quem você é. Você é uma filha amada de Deus, você é um filho amado de Deus. É por isso que você é aceito. A gente precisa sair da síndrome de querer agradar todo mundo. Eu entendi uma coisa na minha vida que foi muito libertador. Eu entendi que nem todo mundo vai me amar 100%. Tem pessoas que vão me amar 5% e está tudo bem. Ei, veja bem. Nem todo mundo é obrigado a te amar, queridos. E me amar. Às vezes existem diferenças, a pessoa está tudo bem. Daí a pessoa se inferioriza, não, está tudo bem. Sabe, nem tudo vai ser 100%. E a gente precisa agora olhar para quem nós somos. Isso não pode distorcer o nosso valor. Eu sei que tem pessoas que vão me amar muito e vão querer estar comigo. Tem pessoas que não vão me amar tanto e ok, está tudo bem. Respeitar a individualidade de cada um, o jeito. Sabe, a gente começa a se libertar e se encontrar. Parar de querer ficar agradando os outros, no sentido de depender de elogio. Se a gente não depende de elogio, as críticas também não podem nos paralisar. Olha lá o que o fulano escreveu para mim. Olha lá, sabe, em tempo de rede social, o fulano não curtiu a minha postagem. Tá tudo bem. A gente não depende disso. Às vezes a gente está perdendo energia e tempo com coisas tão simples, sabe? Tão passageiras. Eu quero dizer que existe uma singularidade em você, os seus gostos, a maneira como Deus te fez é para cumprir um propósito maior. E aí eu entro no segundo ponto, que diz assim: conheça e viva a sua missão. Querido, você precisa não somente conhecer a sua missão, mas vivê-la. Sabe, quando eles chegam lá para João e começam a indagar, eles começam ali a indagar: quem é você? Você é o Elias? Ele diz: não. Olha, você é o profeta? Não, eu não sou. Eles começam a indagar: então me diz quem tu és. E aí João diz assim: eu sou uma voz que clama no deserto. Querido, quando João dá essa resposta, ele atrela a sua identidade à sua missão. Não tem como, a sua identidade está atrelada à sua missão de vida. E você precisa entender isso. Sabe, você só vai atingir o destino profético que o Senhor tem para você
quando você tiver a sua identidade nele, quando você entender que a sua identidade, a maneira como você é para um propósito maior. Quem sabe você é mais extrovertido, você gosta de estar com pessoas, quem sabe você vai evangelizar muitas pessoas, amém. Deus te deu essa personalidade para que você cumpra um propósito maior. Quem sabe você é uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de preparar materiais, amém, Deus vai te usar dessa forma. Quem sabe você é uma pessoa que gosta de cozinhar, que gosta de preparar, Deus vai te usar no reino de Deus com essas habilidades. Amém? E tantas outras que existem. E tantos ministérios que estão por nascer, que não nasceram, porque muitas vezes a gente não entende quem a gente é. Tantos ministérios na igreja a gente tem para nascer. E quando a gente se descobrir, essas coisas vão acontecer. O reino de Deus vai ser expandido. Vai ser dinâmico. Sabe, com a nossa vida ali fazendo sentido. Pessoas que não se conhecem, elas vivem estressadas porque elas gastam energia naquilo que não as fazem felizes. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente vive de férias, não é uma frase que tem? Aquele que faz o que ama vive de férias, não é trabalho, porque existe leveza, existe brilho nos olhos. Sabe, quando o brilho nos olhos está indo embora, reveja os seus conceitos. Reveja em que momento você se perdeu. Porque você foi chamado para viver com intensidade. Para viver de maneira intencional e intensa. Foi para isso que você foi criado. Nós temos apenas uma vida e ela logo vai passar. Nós não podemos desperdiçar. Entenda que existe uma missão que lhe foi dada. Quem é mãe aqui que levantou a mão antes? Uma missão que você tem é projetar o teu filho para o futuro profético que Deus tem para ele. Gente, mas para isso a gente não pode, sabe, ter atitudes que abortam esse processo. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Nós temos, os nossos filhos, e a Rafaela em especial, ela é bem agitada, ela é falante, ela é extremamente comunicativa. Ela é uma criança que ama desenhar, que ama cantar, e ela fala alto por natureza. E automaticamente tem dias que você não quer a pessoa falando alto ali, que irrita um pouco, né? E aí eu começo a ouvir aquilo, e às vezes o Espírito Santo me traz, assim, sabe, o entendimento. Porque às vezes dá vontade de falar, fala menos, Rafaela, resume, fala baixo. Mas ei, sabe o que Deus fala para mim acerca dela? Que esse comportamento dela, essa personalidade que Deus deu a ela, é para cumprir um propósito maior. E eu, como mãe, eu tenho uma missão de projetá-la para um futuro profético. Ou seja, filha, sabe, essa energia que você tem no seu falar, essa desenvoltura que você tem quando você canta, quando você adora, é para cumprir um propósito maior. Você vai ser uma adoradora de Deus. Você vai ser uma mulher que vai levar a palavra de Deus. Queridos, vocês entendem quantas vezes a gente teve aquilo que é tão importante sufocado? E às vezes a gente reproduz isso com os nossos filhos. Aquela criança teimosa, né? A gente fica, ai, que teimoso, que teimoso. Entenda, isso lá na frente vai ser perseverança. Uma pessoa que não desiste fácil. O que a gente olha hoje como defeito, na verdade, muitas vezes é uma virtude. Nós precisamos entender e começar a olhar com outros olhos. Tentar olhar com os olhos de Deus. Porque, queridos, Deus é que nos formou. Sabe, são coisas tão especiais que o Senhor coloca em nós. O Senhor coloca tesouro em vaso de barro. Sabe o que eu entendo? Que nós somos esse vaso de barro. Quem sabe a gente olha, não tem muito valor, até não tem muita beleza. Mas, sabe, Deus coloca um tesouro no vaso de barro. E o que tem de valor no vaso de barro não é ele em si, mas é o tesouro que há dentro dele. Eu e você precisamos entender que existe um tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Que traz dons, que manifesta a glória de Deus, a luz de Cristo. E aonde você for, essa luz se resplandece. E aonde você pisa, aquele lugar é abençoado. Isso é saber quem você é, para cumprir a sua missão. E entenda o terceiro e último tópico. O que Deus diz ao seu respeito. O que Deus diz ao seu respeito é a pergunta que eu e você precisamos fazer. Chega de querer agradar pessoas, nós precisamos agradar a Deus. É a Ele que nós precisamos agradar. Você não foi criado para agradar pessoas, você foi criado para agradar a Deus. Então não negocie princípios, não negocie os valores da palavra. E entenda que Deus te fez com um propósito. Sabe, João, ele não ficou lá se exaltando, falando, sabe, com altivez, não. E chegou um momento, lá no Evangelho de Lucas, que eu acho muito tremendo. Jesus, ele fala acerca de João.
Ele fala assim: olha, não houve na terra um homem nascido de mulher tão grande, tão importante como João. Ou seja, querido, o nosso veredito, o nosso relatório precisa vir de Deus. Sabe, João não precisou de veredito e relatório de homens, mas no tempo oportuno, Jesus falou acerca dele. De quem você tem esperado as palavras de encorajamento, as palavras de aprovação. Nós só precisamos ser aprovados por Deus, é por Ele. Amém? Amém? Nós precisamos ser aprovados por Ele. Nós precisamos ter o feedback dEle. De quem você espera feedback? De quem você espera feedback? Você não vai agradar todo mundo. Se você ficar esperando isso em pessoas, você vai correr. Mas não vai ser a carreira que o Senhor propôs para você. Existe algo que Deus colocou, que Deus tem para a sua vida. Sabe? Deus é o nosso Pai e Ele não é falho. Deus, Ele é perfeito, queridos. Ele é o grande eu sou. Ele é tudo. Ele é onipotente, Deus é onipresente. Ele é onisciente, Ele é o todo-poderoso. Sabe, Ele é tudo que nós precisamos. E Ele não erra. Sabe, quem sabe na sua trajetória de vida, os seus pais comparavam você com os seus irmãos. Eu quero te dizer que Deus não te compara. Deus não te compara. Deus, Ele te ama. Deus não tem filhos prediletos. Deus é teu Pai. Eu não sei quais as frustrações que quem sabe você tem vivido. Eu não sei se você até agora tem tentado encontrar a sua real identidade. Quem sabe tem pessoas aqui ou que estão nos ouvindo que vêm de uma criação de muito controle, que foram, quem sabe, despersonalizadas na sua identidade. E quem sabe você está pensando assim: foi bem isso mesmo, e agora não dá mais tempo, não tem mais jeito. Ei, o Deus que você serve é um Deus que faz nova todas as coisas. O Deus que você serve é um Deus de esperança. Ele é um Deus de oportunidades. A palavra de Deus diz que Ele não rejeita um coração contrito, um coração aberto. Que você nessa noite possa buscar a sua identidade nele. Seja você. Se aceite, se ame. Sim, busque melhorar. Mas entenda e reconheça as suas virtudes. Pare de se cobrar tanto. Tem pessoas que estão carregando um fardo pesado. A Bíblia diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se você tem carregado um fardo pesado, tentando aprovação, tentando agradar os outros, eu quero te dizer que esse fardo você pode entregar para Jesus. E Ele vai te abraçar. E vai revelar o amor que Ele tem por você. E não somente isso, Ele vai entregar a você uma missão. Sabe o que Deus fala para nós nessa noite? Ei, filho, tem um propósito. Deus tem falado nesses dias, querido, eu não sei se você tem entendido de uma forma profunda isso. Deus tem falado assim: ei, eu tenho planos de paz e de esperança. Existe um plano de paz de Deus para nós e de esperança. Quem não se compara, olha para frente. Pessoas que se comparam, elas param, elas demoram, porque elas ficam olhando para o lado, elas ficam demandando de esforço. E daí anda mais um pouco e olha para o outro lado e demanda esforço. Ei, quem não se compara, quem sabe quem é em Cristo, olha para frente. Prossigo para o alvo que é Cristo Jesus, cumprindo a minha missão, sendo feliz verdadeiramente. Se você está infeliz, insatisfeito, reveja, olhe para o Senhor, busque nele, Ele tem uma graça para ser derramada sobre a sua vida, Ele tem um amor para ser derramado na minha e na sua vida. O Senhor quer olhar nos teus olhos e dizer: ei, filho amado, eu tenho prazer em você. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Jesus, quero
O Senhor conhece os seus defeitos, as suas falhas, mas Ele é Pai. Ele também sabe o seu potencial. Quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer a sua oração. Ouça essa canção, adore a Deus. Quem sabe você foi confrontado aqui. Quem sabe existe algo que você precisa se arrepender. Quem sabe você tem perdido tempo olhando para os lados, tentando ser quem você não é. Quem sabe na caminhada você foi ferido, você se despersonalizou. Mas hoje é o tempo de você olhar para dentro e falar: Deus, mostra quem eu sou. E o Senhor, o Espírito Santo vai sussurrar aos teus ouvidos: Tu és o meu filho. Quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Sim, Senhor. Santo Deus, ajuda-me a ser. Ah, Senhor, nós queremos ser, Senhor, como Tu és, Senhor Jesus. Simples como Jesus, apenas como Jesus. Sabe, queridos, teve momentos que Jesus, Ele chegou para cobradores de impostos e disse assim: olha, eu quero ter contigo, eu vou lá na sua casa. Quem sabe muitos críticos religiosos olharam e falaram assim: Jesus está levando esse pecador, vai fazer uma refeição com esse pecador. Quem sabe muitas vezes vai vir críticas sobre a sua vida, na sua caminhada com o Evangelho. Mas que você escolha ser como Jesus, amar como Jesus amou. Queridos, a igreja é chamada para amar. A igreja é chamada para ser transformação. A igreja de Cristo na terra é chamada para mostrar às pessoas o valor que elas têm, para apontar um destino. Que você nessa noite seja envolvido por esse poder de Deus que ama, que tem misericórdia, que acima de tudo transforma as nossas vidas. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Pai, nós olhamos, Senhor, e reconhecemos que nós precisamos de Ti. O Senhor nos dá um espírito, Senhor, equilibrado acerca de nós mesmos, ao ponto, Senhor, de podermos crescer, de podermos, meu Deus, ser transformados de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Mas, Senhor, que nós vemos, Senhor, nesse percurso, não perder o brilho dos nossos olhos, a alegria de sermos filhos. Senhor, nós queremos, Deus, ter resgatado a espontaneidade que o Senhor tem nos dado, as virtudes, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem confiado a cada um. Deus, que cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, saiba que existe tesouros em vasos de barro, que existe uma missão que nos foi dada, Senhor, para que a gente cumpra um propósito maior. Só assim, Senhor, nós vamos, Senhor, viver, Senhor, de uma maneira, Senhor, abundante nessa terra. Só assim, Senhor, nós viveremos com um propósito maior. E nosso desejo, Senhor, meu Deus, é cumprir com a missão que nos foi, Senhor, designada. Revela, Senhor, aos Teus filhos esta missão de anunciar as boas novas aonde estivermos, nas nossas casas, no trabalho, seja na escola, na faculdade, aonde estivermos, com os nossos vizinhos. Pai, que possamos anunciar o amor de Jesus. Pai, remove de nós todo olhar crítico, julgador, religioso, Pai, que nos impede de nos relacionarmos com as pessoas e de amá-las assim como o Senhor as ama. Nos dá o seu olhar, nos dá o seu sentir, o seu pensar, para que a gente seja, Senhor, agente transformador. Alinha a nossa visão, Senhor. Oh Pai, transforma os nossos corações. Mostra-nos o valor que temos em Ti, Senhor. Obrigada, Papai, porque Tu és bom, Tu és bondoso, Tu és um Deus fiel. Obrigada porque o Senhor acredita em nós.
Obrigada porque existe um futuro de paz e de esperança. Ah, Senhor, que nessa semana, Senhor, pessoas que estão aqui, que estão ouvindo, Senhor, que venham se redescobrir, Senhor, descobrir, Senhor, virtudes. Pai, que venham ser cheias de ousadia, de intrepidez. Pai, que haja uma unção de cura. Senhor, quem sabe de estruturas familiares que marcaram tanto, palavras que marcaram. Senhor, é tempo de cura. Eu libero uma palavra de cura na alma de cada um dos meus irmãos. Senhor, eu libero uma palavra, Senhor, de uma identidade sendo alinhada em Ti. Revela, Senhor, a Tua paternidade, revela quem nós somos. Revela, Senhor, Pai, o DNA que nós carregamos, o sangue que nos cobre, o sangue, Senhor, que nos une, o sangue de Jesus. Obrigada, Senhor. Nós cremos, Senhor, que estamos vivendo um novo tempo. Nós não seremos mais os mesmos, porque nós temos visto quem Tu és, Senhor, e não podemos permanecer da mesma forma. Muito obrigada, Senhor. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?